Bom dia, irmãos, graça e paz de Jesus. Eu sou o pastor José Ailton, da Igreja Cristã Evangélica de Iporá, aqui em Goiás. E juntos nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Geralmente, quando nós começamos o nosso estudo, nós nos lembramos sempre que é uma grande oportunidade e um grande privilégio aprender a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela molda o nosso coração ao caráter de Cristo. Ela nos aproxima do Senhor. Então, nessa manhã de domingo, nós queremos estudar um trecho da palavra de Deus e convido você a acompanhar essa leitura. Se encontra no livro de Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto ele está presente dentro do ensinamento de Jesus acerca de quem ele era e o que ele traria de benefício para a humanidade. Jesus, ele nos diz aqui que ele é o alívio em tempo de cansaço. Esse é o nosso tema, nós vamos abordar por meio desse estudo. Eu quero desafiar você que se encontra cansado, talvez desgastado, triste, e mesmo que você não se encontre assim, essa mensagem também é para você. Sabe por quê? Porque em alguns momentos das nossas vidas, nós nos encontramos assim desanimados, desencorajados. E o texto nos apresenta o único que pode trazer alívio, pode trazer consolo e conforto em tempos de desgastes. Então, esse tema que eu escolhi, alívio em tempo de cansaço, alívio em Jesus. Só Ele é aquele que pode trazer para nós todo o alento necessário para revigorar nossas forças, nos dar de novo e nos colocar no sentido exato em que Ele espera que nós estejamos. O texto, ele está dentro aqui de uma perspectiva em que Jesus diz quem Ele é para aqueles a quem Ele veio. Então Ele ensina, na verdade, a partir do versículo 25, que Jesus já começa aí nesse capítulo a agradecer a Deus, a louvar a Deus, a dar graças a Deus, ao seu Pai, porque Deus ocultou, ou seja, escondeu dos sábios e dos entendidos o grande mistério da salvação. Para estas pessoas que considerava sábio, entendido, versado, culto, capaz de interpretar todas as coisas, inclusive em relação ao tempo, a própria existência. Havia naquele período muitas pessoas que arrogavam para si mesmo o desejo de conhecer, tanto que confrontavam Jesus naquilo que ele transmitia e lhes expunha de uma forma bem amena, bem tranquila. Então, esses sábios entendidos, Jesus começa a dizer aqui no verso 25: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. O que é que Jesus ocultou? O que é que ele escondeu? Ou seja, o que é que Deus não deixou transparecer de forma nítida para o coração e para a mente das pessoas? A mensagem sublime do Evangelho, que Jesus é o Senhor que veio em forma de filho. Ele veio como filho de Deus, ele é o filho de Deus. Jesus, o Messias prometido, Jesus também o Salvador do mundo e o Deus presente entre os homens. Isso, de alguma forma, nós não sabemos como isso processou-se, mas Deus não revelou claramente aos sábios e os entendidos. Ele trouxe para conhecimento dos simples, dos humildes, aqueles de espírito aquebrantado, aqueles que poderiam receber na condição de necessitado, de cansado, de sobrecarregado. E é sobre isso que eu quero
trabalhar com vocês a partir desse entendimento, né? Veja bem, que se nós soubéssemos ou conhecêssemos alguém que se revelasse como o Filho de Deus, o enviado da parte do Pai, aquele que é Criador do céu e da terra, como nós o receberíamos? Com certeza você pode dizer e pode pensar aí que receberia da melhor forma possível, né? Faria uma festa, diga: seja bem-vindo à minha casa, entre, se sinta à vontade, essa casa pertence ao Senhor, a gente diria. Mas, quando a gente pudesse fazer sempre o melhor e não fizéssemos, tornaria-nos assim um mau anfitrião. Alguém que não sabia hospedar nem receber com alegria aquele que não se apresentou ainda com as suas credenciais. Ele não disse de forma clara quem ele era. Tanto é que até os seus próprios discípulos estavam ainda interessados em descobrir. Ele diz: ó Senhor, até quando hás de nos ocultar as maravilhas? Até quando nos falarás por parábolas? E deixar-nos escondido, oculto, aquilo que era necessário. E Jesus diz assim: olha, para eles, para os judeus, alguns que se encontravam na iminente capacidade de ser sábio e de ser inteligente, capaz, ele diz: a eles não, a eles é falado por parábolas, mas a vocês eu lhes dou a explicação, eu lhes digo o que eu quero transmitir. E ensinava, mas alguns ainda insistiam, mesmo na grande convivência com Jesus, em dizer a ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta, isso nos contenta, isso nos faz alegres, revela-te a ti mesmo. E Jesus disse: olha, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Por que Jesus ocultou? Quando Jesus diz ao Pai em oração: obrigado, graças te dou, porque ocultaste isso, escondeste dos sábios e dos entendidos. Primeiro, Jesus vai revelar aqui que a sua missão, o seu propósito é buscar e salvar os que se haviam perdidos, aqueles que se encontram perdidos. Agora, no convite de Jesus: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, traz para nós aqui o seu intento mais consistente em seu coração. Jesus diz às pessoas, a todas elas, que deveriam ir a Ele para que pudessem ser aliviados dos seus fardos. Entenda que Jesus não está trabalhando aqui a possibilidade de que todos se encontrem cansados, mesmo que eles estejam. Jesus apenas lança um convite maravilhoso para que as pessoas possam averiguar, analisar como está a sua vida, como estão vivendo. Jesus diz: olha, você se sente cansado? Você se sente oprimido? Você está sobrecarregado? Então esta palavra é para você. Essa palavra ela vai encontrar lugar quando nós recebemos um convite para nos tirar aquilo que nos aprisiona, aquilo que nos abala, aquilo que nos abate. Então, o convite diz assim: vinde a mim, não para os capazes, não para os que são fortes, que têm um entendimento grandioso sobre as coisas, mas não se deixam guiar-se por aquele conhecimento que é tão simples. Um conhecimento que traz para nós o consolo necessário. Só aqueles que estão cansados e sobrecarregados é que irão até Jesus. Aí é uma pergunta que nós podemos fazer: nós nos encontramos cansados? Nós somos e estamos vivendo de forma sobrecarregada? Ou tudo está tranquilo? Ou nós resolvemos todos os problemas que se apresentam diante de nós? Será que é assim? Eu me sinto cansado. Eu me sinto sobrecarregado. Não por coisas tarefas e afazeres, mas pela própria existência de lutar contra o pecado, de viver uma vida reta e justa,
de buscar a verdade do conhecimento da palavra, de se submeter a Deus, isso cansa. Porque nós queremos fazer o melhor, mas há algo que pesa sobre nós. O pecado, ele faz com que a gente se desgaste, que a gente fique fraco. Por isso que em Cristo, Paulo vai dizer, digo fraco, eu sou forte, porque nele é a expressão exata do tudo posso naquele que me fortalece. É Deus quem supre, é Ele quem tira de nós as amarras, as cadeias e leva-nos para a liberdade que Ele tem providenciado para nós no seu Filho Jesus Cristo. Quando uma pessoa recebe o convite, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, há uma promessa garantida de tal forma que a pessoa deve se apegar com toda a insistência. Ele diz, e eu vos aliviarei, tirarei de você essa sobrecarga. Tome sobre si o meu jugo, diz Jesus. Jugo era uma peça, uma peça de madeira que ficava sobre o lombo dos animais, né? Dos bois, dos cavalos, aqueles que puxavam carroça e aqueles que levavam o grande movimento das rodas, das carroças, das carruagens. Então, aquele animal que estava no arado para conduzir ali na lavoura, havia uma condição, 2 animais, e era colocado sobre eles um jugo. E esse jugo mostra-nos assim, no entendimento cristão e secular, que era para parear esses animais, ou seja, nenhum carregaria um fardo maior do que o outro. Isso é equidade. Jesus coloca para nós que nós possamos viver uma vida igualitária, em que cada um possa caminhar na mesma proporção do fardo que tem levado e conduzido. Então, era no mesmo compasso, puxar para o mesmo destino e andar sem sobrecarga, sem desgaste. Deus providenciou isso quando nos deu em Cristo aquele que tira-nos o peso maior que carregamos. Por isso que Jesus diz, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de espírito, de coração. Interessante, queridos, é que o jugo sobre os animais traz-nos uma ideia aqui de obediência e submissão. O animal tinha sobre si uma condição em que ele se prestava para o serviço. Ele era útil para desenvolver o seu trabalho. E ele era submisso. O condutor, ele quem levava o animal. E não o animal diria, eu vou para onde eu quiser. E assim na nossa vida, Jesus nos tira o fardo pesado, o jugo desigual e coloca-nos agora para andarmos todos obedientes a Ele, submissos a Ele. Outra característica do jugo é que o jugo impõe sobre os seus uma autoridade, um domínio, há um senhorio. Jesus não é apenas o nosso Salvador, aquele que vai nos levar para a glória do seu Pai, mas é aquele que se torna sobre nós Senhor da nossa vida. E isso é maravilhoso porque nós não conseguimos carregar um fardo tão pesado de guiar a nossa própria vida. As rédeas da nossa vida têm que ser entregues ao nosso Senhor. Ele é que nos conduz, Ele é que nos leva, Ele é quem aproxima-nos da nossa própria existência, sendo guiada por Ele. E é claro que o jugo também simbolizava uma ideia de opressão e sujeição. O animal não tinha vontade própria e ele estava subjugado e havia uma opressão sobre ele. Assim como o mal, o pecado, o inimigo das nossas almas, ele nos oprime, ele traz para nós um desgaste tanto que a gente não sabe o que fazer, não sabe a quem buscar. Mas Jesus diz assim, não, esse jugo que vocês têm vivido e têm carregado é muito pesado, vocês não conseguem levar e suportar a fadiga. Tem um pastor amigo meu que ele está escrevendo um livro
E ele aborda geralmente essa ideia de que a vida ela é opressora, ela traz para nós muitos malefícios. E se nós não nos apegarmos com aquele que sabe nos guiar, com certeza desfaleceremos, seremos inibidos de viver com alegria, com graça, com paz, e aí ficaremos desanimados dessa vida e desse percurso. Então, quantas notícias chegam, quantos desafios são lançados sobre nós, e nós muitas vezes somos desanimados, nos tornamos assim por causa da fadiga, da luta. E é isso que Jesus quer tirar de nós. A vida não é acordar todos os dias para matar um leão e um urso. A vida não consiste em apenas uma batalha, mas a vida também é prazer no Senhor, descansa em Deus. A vida consiste não apenas no sofrimento, mas também na expectativa de que Deus nos dará forças para vencermos todas as situações adversas. O jugo que ele diz que é dele é suave. O fardo dele é leve. A gente consegue carregar tranquilamente. Não é algo que nos iniba ou nos impressione de dizer, eu tenho que fazer esse grande esforço. Não, é a própria natureza, a própria essência da vida, é nosso próprio ritmo. Vamos conduzir por meio de Cristo, Ele é que nos vai direcionar. Faça isso, meu filho amado, obedeça a seu pai, e aí a gente vai, mas que coisa boa, Ele tem sempre o melhor. As suas ordens não são pesadas, os seus mandamentos não são desgastantes. Muitas vezes nós pensamos que servir a Deus, de andar sobre o caminho que Ele traçou, é algo tão difícil, tão penoso. Não é verdade. Jesus já quer tirar esse fardo que nós carregamos. Por isso que Ele faz o convite: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Eu sou a pessoa certa para tirar de você aquilo que faz você esmorecer, desanimar. O texto é tão significativo para nós que, embora ele não nos diga quando foi que Jesus transmitiu essa palavra, qual foi o tempo, se foi no início do ministério, se foi no meio, se foi no fim, não sabemos bem. Mas uma coisa nós podemos inferir, é que foi antes de Jesus mandar os discípulos na missão dos 70. Por quê? Porque quando eles foram anunciar o reino de Deus e voltaram maravilhados, eles já foram na iniciativa de que a palavra era poderosa. Então eles creram que Jesus, carregando seus fardos, dando a eles um jugo suave, um fardo leve, eles poderiam ir e nem se preocupar. Jesus diz assim: olha, não levem bolsa, não leve 2 sandálias, não se preocupe com túnicas, não se preocupe com o que comer. A vocês será dado no momento certo, porque o Pai, assim como Ele cuida dos lírios do campo, Ele cuida de vocês também. Não se preocupem com o que vocês hão de falar, porque será dado à sua boca a palavra certa naquele momento. Jesus, Ele tira um fardo em que nós temos pensado acerca disso. Nós convivemos com muitas pessoas que a vida é uma canseira só, é uma chatice só. Elas não vibram nesse mundo, elas não alegram-se umas com as outras, elas não têm notícia boa que agrade o coração e que amenize a vida em que levam. Mas quando nós conhecemos a Jesus, entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida, Ele nos tira toda a carga e a sobrecarga, nós entendemos que Ele se torna para nós, não agora um Senhor que governa a nossa vida. Ele não é aquele que está na carruagem, conduzindo a nossa vida e dizendo assim: olha, eu estou equilibrando os pesos, eu estou tornando a sua viagem mais amena, mais confortável. Não é só isso. A Bíblia diz que Ele é o Salvador dos humildes, aqueles que não têm ninguém por eles, aqueles que sofrem
mas tem um Senhor que cuida. E o que é que ele espera que essas pessoas percebam? Ele espera que as pessoas percebam que ele é quem pode livrar de todo o desgaste. Jesus é quem nos dá a conhecer da sua graça, que é a graça melhor do que a vida. Ele coloca em nós, em nosso coração, a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus anuncia para todos os seus discípulos que aquele que vai até ele não pode olhar atrás. Assim como o homem que lança a mão no arado, ele não pode recuar nem retroceder, porque senão o arado sai do plano que foi traçado para ele. Jesus é quem pode nos dar toda a condição para vivermos nesse mundo e chegarmos até o fim inteiros. Ele nos leva a pastos verdejantes. Guia-nos mansamente às águas de descanso, às águas tranquilas, e refrigera a nossa alma. Esse é o nosso bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, que protege, que ampara, que responde quando clamamos. As mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar. Eu imagino, irmãos e amigos, vocês que nos assistem, saiba que é um grande desafio crer. Crer é quando nós abrimos o nosso coração e recebemos o convite com toda alegria, dizendo: Senhor, nós vamos até a Ti, nós chegamos até o Senhor, porque somente no Senhor encontraremos aquilo que buscamos com tanta ansiedade, com tanto desejo. Servir a Cristo é saber que somente os humildes entrarão no seu reino. Somente os mansos herdarão a terra. Aqueles que choram serão consolados. Aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho e por causa da justiça, esses serão aqueles em que Deus vai guardá-los e livrá-los de todo o mal. Entendo que essa mensagem, ela desenvolve no coração dos discípulos um senso de gratidão. Assim como Jesus agradeceu ao Pai: graças te dou, ó Pai, Criador de tudo, que ocultaste aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos, aos simples. Diante disso, o que você ouviu nessa manhã, você se considera alguém cansado, sobrecarregado? Você se considera um simples, alguém humilde? Então essa palavra, ela tem lugar no seu coração. Ela vai ser bem recebida, receptiva ao olhar de Deus, e aquilo que move o seu coração, você vai dizer assim: Senhor, eu tenho andado com muito fardo, o jugo é pesado, eu estou carregando um fardo que não precisava carregar. E quando você troca pelo fardo do Senhor, o jugo é colocado de nível igual. Agora ninguém carrega sozinho. Apresenta-se alguém ao nosso lado, que é o nosso Senhor. Ele vai conosco. Ele anda por onde andarmos. Ele estará conosco em todos os momentos. Então nós compartilhamos com Jesus aquilo que carregamos. Primeiramente, Ele carregou antes de nós. Ele levou sobre si a cruz e Ele diz: olha, de igual modo vocês, aquele que não carregar sua própria cruz, negar-se a si mesmo e me seguir, esse não pode ser meu discípulo. Você é o discípulo do Senhor, Ele é o Deus da sua vida, Ele conduz seu coração. Se Ele é isso tudo para você, você vai se livrar do seu fardo, vai trocar pelo fardo do Senhor, que é leve, vai ver que o jugo do Senhor é suave, não é algo que traz para nós ato de penalidade. Nós não somos mais aqueles que sofreremos. Por quê? Porque o nosso sofrimento, ou aquilo que pode nos trazer tristeza, nós vamos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo carregar sozinho,
leva junto comigo e o Senhor estará ao nosso lado para compartilhar conosco a sua glória e a sua riqueza, os benefícios da cruz de Cristo, e também levará conosco aquilo que é mais essencial, porque não podemos carregar sozinhos. Que Deus te abençoe, dê a você esse entendimento e essa palavra encontre lugar no seu coração. Você que está cansado e sobrecarregado, Jesus promete aliviar a nossa carga. Que Deus te abençoe, fortaleça o seu coração, firme nas promessas do Senhor. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. O alívio vem para aquele que está cansado. Deus te abençoe.